Fala pessoal, semana passada explicamos o que é risco no mercado de ações. Hoje vamos entender como diversificar esses riscos. Mateus em Ação está no ar. Então a gente tem aqui um caminho, né, do nosso gerenciamento de riscos, né? Como é que a gente vai entender esse risco, como é que a gente vai se relacionar com ele. A gente já sabe que para ter um retorno maior a gente precisa também correr algum risco, né? Quanto menos risco você corre, menor é o seu retorno esperado. Então a gente tem que lidar sim com risco, aprender a lidar com a volatilidade. Então vamos entender aqui esse passo a passo, o que a gente pode fazer para mapear esse risco e não ser surpreendido de maneira que seja de prejuízo nas nossas carteiras, né? Então vamos começar aqui do começo, né? Identificar os riscos, muito importante, né? Isso aqui, né, tem que estar no cerne de cada tese de investimentos que você for investir, né? Quando você estudar uma empresa, quando você estudar o próprio mercado, entenda quais são os riscos envolvidos, né? Quais são os riscos da macroeconomia. Por exemplo, hoje, enquanto a gente fala aqui no momento, um risco que o mercado se pergunta, né, se vai ser algo que vai se materializar, é um risco fiscal, o risco de rompimento do teto de gastos, né, que poderia provocar aí um aumento na taxa de desconto dos ativos. A gente já falou disso aqui no vídeo que a gente explicou o que é valuation. Então, não só identificar os riscos das empresas, né, mas identificar os riscos do país, né, os riscos de taxa de juros, monitorar todo esse tipo de risco que pode se materializar e trazer prejuízos a você e entender cada um deles, né? Então, fazer aquela listinha ali, né? Então, qual é a lógica aqui? Riscos macro e riscos específicos das empresas. Por exemplo, a Vale tem um risco de rompimento de barragem, algumas empresas têm risco regulatório, a Petrobras tem risco de ter uma interferência estatal na política de preço. Então, toda empresa tem o seu risco e você tem que saber se esse risco se materializar, o que acontece com o preço, né? Você faz ali meio que um teste de estresse. Você pensa aí, você mapeou o risco, aquele risco se materializou, virou concreto. O que você espera para o price action, né? O que você espera que aquilo ali aconteça ali dentro da lógica de preço? Então, depois que você identifica os riscos, você precisa entender a sua tolerância a esses riscos, né? Então vamos lá, você está se debruçado numa tese de investimentos, identificou ali um risco que você estudou e percebeu que aquela empresa tem um determinado risco. Você está disposto a correr esse risco? Você está disposto a ser acionista da Petrobras, por exemplo, e correr o risco de ter uma interferência do governo na política de preços? Ou ser eleito um presidente que vai ter uma postura diferente na empresa? Você está disposto a correr o risco de investir em uma empresa estatal? Se você não estiver disposto, aquele ativo não tem que fazer parte da sua carteira. Você elimina ele e volta a estudar esse ativo quando aquele requisito for cumprido, né? Então, saber a sua tolerância aos riscos, né? Entender quanto é que você pode perder se caso uma tese dessa aí, um risco se materialize. Você aceita esse tipo de drawdown na sua carteira? Se você não aceita, corre para outro ativo, né? E aí, o que você tem que fazer? Saber reagir aos riscos. Quando você conhece os riscos, sabe a sua tolerância, resolveu correr o risco, saiba reagir aos riscos, né? Entenda no que aquilo ali impacta no preço, impacta na tese e tome a decisão, tá? Você tem que estar muito atento, porque quando o risco se materializa, é isso que no mercado separa os vencedores dos perdedores, né? Na hora que o risco vira material, o que você faz, né? Você sabe o que fazer? Você sabe quando o preço cai mais do que deveria, quando o preço cai mais que o fundamento? Você precisa saber para reagir, né? Porque muitas vezes é oportunidade de compra, mas às vezes não, às vezes é um risco que inviabiliza a tese de investimentos e você tem que estopar, né? Sair daquela posição sem dó. Então, para você saber reagir, você antes tem que ter identificado e, né, aceitado correr aquele risco. Bom, quando acontece, você tem que saber reagir e, para saber reagir, você tem que estudar. Isso aqui parece bobo, mas é muito importante. Você precisa estudar, você precisa estar afiado, né? Você precisa saber
entender daquela empresa, do seu negócio, de como é que aquele fator que mudou ali, que pode te trazer um prejuízo, como é que aquilo ali vai trazer mudanças estruturais para aquela empresa no futuro, né? Lembrem-se que o mercado precifica exclusivamente o futuro. O que passou, né, o passado já está ali embutido no preço. Se o mercado olha para frente, você também tem que olhar para frente. Para olhar para frente e projetar o futuro, você tem que conhecer a empresa, tem que conhecer o setor, tem que conhecer as dinâmicas do setor. Então você tem que estar afiadíssimo na tese para você cumprir todos esses requisitos, para você saber reagir, para você identificar o risco, para você tolerar, né, aceitar correr aquele risco, né? E aí, sabendo reagir ao risco, estando com a tese afiada, você ganha confiança para diversificar, né? Por quê? Diversificar, por incrível que pareça, não é algo trivial, não é tão fácil, não é só comprar várias ações e achar que você é um ETF, né? Então, quando você estuda, você ganha confiança para, inclusive, ganhar corpo na sua carteira, né? Ganhar diminuição de risco da sua carteira, promover essa diminuição de risco da sua carteira, fazendo inclusões de ativos descorrelacionados, né? Aproveitar o benefício da descorrelação. Então, eventualmente, algum risco macro que você mapeou pode levar aí algumas ações, por exemplo, um risco de taxa de juros, por exemplo, né? A taxa de juros longa subiu e aí você começou a ter perdas na sua parte da carteira que está ali em papéis do setor imobiliário, do varejo, mas como você estudou, como você diversificou a carteira através desse estudo, você incluiu na sua carteira ativos que são neutros a esse cenário ou até que se beneficiam, né? Você tem, de repente, uma seguradora na carteira que vai te ajudar a equilibrar a sua carteira e gerenciar o seu risco. Porque se a gente está falando de gerenciamento de risco, diversificação é um passo muito importante. Você tem que ter uma carteira diversificada, onde em cenários ruins para alguns ativos da sua carteira, outros ativos dali que compõem o seu portfólio vão se beneficiar desse cenário ruim e vão te trazer um resultado melhor ou menos pior, vão amenizar suas perdas ou até potencializar os seus ganhos, tá? E por último, né, quando você faz todo esse passo a passo, todo esse manual aqui, você segue tudo aqui direitinho à risca, você tem que ser disciplinado e seguir a sua estratégia. Se você é um trend follower, né? Você opera análise técnica, você opera tendência. Se perdeu a tendência, você tem que estopar. Você tem que ser fiel à sua estratégia. Você planejou ser um seguidor de tendência. Se não tem tendência, você sai fora, né? Essa estratégia, por exemplo, ali na fase da Covid-19, ali em janeiro, fevereiro, março de 2020, quando o mercado caiu muito, você teria estopado ali em 108 mil pontos, alguma coisa assim, e teria voltado para o mercado ali nos 80 e pouco. Então, assim, é uma estratégia que você não vai vender no topo nem comprar no fundo, mas você vai conseguir pegar a maior parte das tendências, né? A parte central da tendência, como os heliotistas dizem, né? Você vai conseguir pegar a onda 3, tá? Então, importante seguir a sua estratégia, ser disciplinado. Se você botou stop, bota stop. Se você determinou que no dia que a Petrobras tiver uma interferência estatal, você vai sair da tese de investimento, saia, porque aquele foi o seu planejamento, aquilo ali saiu do seu estudo. Seja fiel, porque senão você vira torcedor. E virar torcedor no mercado de ações é a pior coisa do mundo. E por último, eu quero falar com vocês de hedge. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, é um tema um pouco mais avançado, mas também é importante entender que fazer proteções na carteira, às vezes, consegue te livrar, né, de situações onde você teria grandes perdas. Então, atuar com puts, né, que são opções de venda, aprender a manejar esse tipo de opção, aprender a fazer long and short, aprender a fazer venda de índice, venda de BOVA11, tudo isso são estratégias que podem aí imunizar a sua carteira para caso de um forte derretimento do mercado, né? Então, fazer estruturas de opções, tudo isso também é importante, é bom saber, porque é um tipo de gerenciamento de risco, né? É um gerenciamento de risco mais avançado, demanda um conhecimento operacional maior. A gente ainda vai explorar esse tema aqui no canal, mas é importante vocês saberem que esse tipo de operação
consegue muitas vezes evitar prejuízos grandes, né? Você, em momentos que você acha que o mercado esticou demais, né? Mas você continua confiante com seus ativos, você fica ali comprado na sua carteira nos seus ativos, mas vende ali um pouco de índice, né? Para você atuar na parte do alfa, né? Você anula ali o beta, né? E fica comprado esperando gerar alfa na diferença, né? Esperando que a sua carteira se valorize mais do que o índice. Então é isso, pessoal. Hoje aprendemos aí alguns passos de gerenciamento de risco, uma aulinha básica, mas que já dá para ter um norte, dá para você entender como você tem que reagir, como é que você tem que identificar os riscos do mercado, os riscos da sua carteira, das empresas que você investe. Esse foi o Mateus em Ação de hoje. Segue a gente no Telegram, no Twitter. Os links estão aqui na descrição do vídeo e até semana que vem. B Capital. Invista ou invista.